Olá, como é bom estar com você de novo, desculpa a ausência. Bom, mas hoje eu quero falar com você sobre a passagem intergeracional. Quer dizer, o que é uma passagem intergeracional? Quando a gente passa o nosso emocional à frente. Isso acontece muitas vezes. Isso nem é assunto da constelação, isso é assunto da psicologia. A gente em psicologia, a gente trabalha também com a passagem intergeracional da patologia. Eu aprendi isso numa pós-graduação na Santa Casa de neuropsicoterapia, que é psicanálise e a junção da neurociência também. E depois eu fui ver isso na constelação e eu fui ver mais detalhado na constelação. E como que a gente pega, né, esses sentimentos? Bom, nós adotamos o sentimento dos nossos pais ou dos cuidadores muitas vezes. E como é isso? A criança, ela vê o pai ou a mãe, a reação deles, e, por exemplo, uma reação de explosão, quando eu quebro coisas em casa, ou uma reação de depressão, de medo. E muitas das vezes a criança julga, aponta o seu dedinho e tem às vezes pena do pai, se sente superior, tem vergonha, e com isso ela exclui aquele tipo de reação. E toda vez que eu excluo, isso não pode ser excluído, ainda mais de pai e mãe, eu acabo trazendo para mim isso que eu excluí. Então eu vou usar o exemplo da explosão. Um pai agressivo, né? Um pai que é agressivo. E de repente essa pessoa se vê de uma maneira, com uma reação também agressiva, também explosiva na sua casa, no seu lar que ela formou. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que estudar, mas não estudar em livros, estudar o nosso eu. Eu ainda vejo muita gente com medo de fazer terapia. Às vezes você precisa de terapia para olhar para essa dor que você excluiu do seu pai, da sua mãe. Quando eu excluo alguma coisa, minha mãe é má, por exemplo, para as narcisistas, né? Para as mães narcisistas. O que eu faço? Eu me coloco acima da minha mãe, né? E minha mãe, tudo dela, ela tá certa. Uma vez eu fazia isso, né? Eu sempre via a minha mãe como querendo ter sempre razão. E eu me peguei, né, no mesmo movimento, também querendo ter sempre razão. Então, aquilo me conectou e eu falei, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, se você tem uma repetição de padrão, se você repete também um padrão, isso tem solução. Às vezes é depressão. Eu também já vi pessoas que a mãe tem depressão e a filha tem depressão, o filho tem depressão. Por quê? Porque ele pega aquela dor como se ele falasse assim, mamãe, dá que eu carrego, eu vou usar um exemplo agora, de você vai atravessar a rua e a sua mãe está com duas bolsas, né, de saco de arroz de 5 quilos e você fala assim, mãe, me dá que eu carrego. É mais ou menos isso que acontece. A criança se une naquela dor e aquilo para ela é muito difícil. Por exemplo, quando os pais se separam, né? Então, às vezes a mãe, ela usa o filho como se fosse alguém que ela pudesse desabafar. Não é. É uma criança pequena às vezes, que ainda não tem capacidade de discernir. E o que acontece quando a mãe fala mal do seu do pai, né? No caso do pai daquela criança. É como se ela falasse mal do próprio filho, porque metade do corpo do filho é do pai, veio do pai. Então é muito difícil para essa criança ouvir falar mal do seu próprio pai. Mas ao mesmo tempo, ele se alia à mamãe. E para no futuro, às vezes, se separar querer se separar dessa mamãe porque não suporta. Então, a passagem intergeracional acontece quando o filho vê o sofrimento dos pais e absorve e adota aquela emoção, ou quando ele rejeita e ele copia, né? Tudo isso faz com que você reedite comportamentos do seu sistema que você não gostaria. E a gente está falando de sentimento, mas existem dinâmicas como suicídio, como falência, como não falar com meu irmão.
dinâmicas que vão acontecendo na sua família sempre, até que alguém possa olhar para essa dor. E aí a gente consegue mudar o destino, não só o nosso, como o dos meus filhos. Por isso que é tão importante olhar para essa dor. Bom, eu sou Andréa Carignani, psicóloga, hipnoterapeuta, facilitadora de constelação familiar, e eu comecei a minha jornada, né? Eu agora imaginei uma jornada, imaginei como um caminho, né? Eu comecei então o meu caminho para olhar para a dor do meu sistema, e depois não fez sentido eu guardar isso para mim. Então, assim, você quer saber mais? Bom, curte aqui o canal, eu clica no sininho. Eu tenho também uma página no Instagram e eu sempre faço todo mês duas ou três constelações, às vezes 4, social, gratuita, para que você possa conhecer. Por que eu faço isso? Porque eu devolvo para o universo, para que o universo se sinta recompensado. Eu sei que eu não posso retribuir tudo que eu recebi, porque eu recebi muito, mas eu tento devolver um pouquinho daquilo que eu aprendi e que eu vivi no meu sistema. Eu agradeço ao universo a oportunidade de estar aqui, e é para isso que eu vivo, é isso que eu gosto de fazer. É levar mais harmonia, mais paz para cada pessoa que encontra aqui o canal, tá bom? Então, se você conhece alguém que esse vídeo vai fazer sentido, leva esse vídeo para essa pessoa, porque eu vejo as pessoas reproduzindo, por exemplo, essa raiva, o descontrole emocional, que é algo que eu vejo como uma epidemia. O descontrole emocional é uma epidemia na nossa sociedade hoje, até de crianças bem pequenas, né? E muitas das vezes eles estão só copiando. Eu pergunto a você, quem no seu sistema se descontrolava? O seu problema é a depressão? Quem no seu sistema tinha depressão? Eu pergunto a você, com quem você está em lealdade? Bom, por hoje é só. Pequenos momentos de conhecimento fazem grandes diferenças. Abraço e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!